Galera, vamos lá, tamo junto? Mais uma. Continuando, dando uma sequência aqui. Para a aula de hoje, assista a aula anterior, né, que trata da racionalismo de René Descartes, onde a gente viu lá o processo da dúvida, do cogito, que é a base para que a gente vai ver agora, de certa forma, né, que é as regras do método e os 3 tipos de ideias propostos por René Descartes. Sabendo que a ideia de René Descartes é construir um conhecimento seguro e verdadeiro, tendo como uma base a dúvida, Descartes estabelece o que ele chamava de regras do método. São 4 regrinhas nas palavras do próprio Descartes, fáceis e simples, que todo indivíduo na busca da construção de um saber deve aplicar na sua existência. Obviamente, isso serve para o indivíduo comum na sua vida prática, mas também para ciências. Ele está querendo dizer o quê? Aplique essas regras na busca da construção desse saber perfeito, indubitável, evidente, seguro e verdadeiro. Devemos então aplicar essas regras. Quando ele fala simples e fáceis, vocês vão perceber que de fato são regras simples, claras e objetivas, baseando-se até num processo matemático, já que René Descartes também era um matemático. Então é isso que ele busca na ciência, perfeição e exatidão. Vamos lá. A primeira regra, chamada regra da evidência, diz o quê? Descartes vai afirmar com a regra da evidência que ninguém jamais pode aceitar algo como verdadeiro se ainda restar alguma dúvida. Regra da evidência. Jamais aceite algo como verdadeiro se tiver alguma dúvida. Então presta atenção, qualquer processo de conhecimento que você estiver vivendo, você só conclui que você realmente aprendeu, entendeu e chegou ao fim desse processo se você não tiver mais nenhuma dúvida. Então a regra da evidência, o nome já diz, quando estiver evidente a você esse saber, você conclui esse processo. Então lembra lá que antes você não duvida de tudo? É isso, duvide, duvide, duvide. Quando você não conseguir duvidar mais que aquilo estiver para você evidente, aí você se dê por satisfeito. Essa é a regra da evidência, clara e objetiva. Temos a regra da análise. Segundo Descartes, a regra da análise diz o quê? Em todo o processo de conhecimento, divida esse processo do saber em quantas partes forem necessárias. Então, se você está dentro de um processo de construção de saber, desde o mais simples ao mais complexo, o que você vai fazer? Divida ele em partes, para facilitar. É como se fosse um problema matemático. Você não resolve ele de uma vez só. Você divide ele em partes. Para quê? Para facilitar. Qualquer área do conhecimento que você estiver estudando, você estuda por partes. Por exemplo, nós estamos aqui aprendendo René Descartes. Nós não aprendemos primeiro a dúvida e o cogito, agora estamos nas regras do método, depois vamos aos 3 tipos de ideias. Do mesmo jeito, quando a gente aprende Platão, vem primeiro o quê? O conceito de ideia, depois a doxa, a episteme, depois o mito da caverna, ou seja, dividimos o processo de conhecimento em partes para facilitar. Essa é a regra da análise. Muito simples, objetiva. A regra da síntese é como se fosse uma espécie de conclusão da análise, é uma sequência, porque depois de dividir o problema em partes, ao da síntese diz o quê? Na resolução dos problemas, comece do mais simples até chegar ao mais complexo. Você não divide em partes? O que você vai estudar primeiro? Que problema você vai resolver primeiro na construção do saber? O que for mais simples a você. E à medida que você vai se melhorando, evoluindo nesse processo, você vai adentrando aos mais complexos. Divida problema, comece no mais simples até chegar ao mais complexo. E por fim, mais objetivo e claro ainda, e não menos importante, vem a regra da revisão e enumeração, que Descartes vai dizer o quê? Faça quantas revisões e enumerações forem necessárias no processo do conhecimento. Em outras palavras, eu gosto de dizer assim, ó, depois de passar por tudo isso, chega aqui, o que você faz? Revisa tudo de novo. Revisa tudo, volta. Revisa, volta. Revisa, volta. O Descartes era meio complexado mesmo, perfeccionista. Então, para chegar a uma conclusão exata e perfeita, você vai estar sempre fazendo revisões e enumerações quantas forem necessárias. É com as regras do método que a gente conclui aquela filosofia segura e verdadeira que o Descartes tanto defendia. Olha tanto que é simples. Jamais aceite algo como verdadeiro se tiver dúvida. Divida o problema em partes. Comece do mais simples até o mais complexo. Revise todo o processo. Nada mais claro. Apliquem isso no processo de estudo de vocês, que vocês vão ver que vai dar bom. Fechou? Bom, vamos aqui para os 3 tipos de ideias. Quando eu falo 3 tipos de ideias, de certa forma eu estou falando fontes do conhecimento. 3 fontes do saber para Descartes.
Óbvio, Descartes era racionalista, então ele defendia que a base do principal do conhecimento é a razão. E a gente vai ver isso aqui. Mas em nenhum momento ele disse que o conhecimento se dá exclusivamente pela razão. Claro que nós adquirimos conhecimento de formas diversas, onde a razão será o crivo principal. Bom, a primeira regra é a regra adventista, o primeiro tipo de ideia são as ideias adventistas. Eu tive uma distração aqui, gente, relaxem, por isso que eu dei uma parada. O segundo tipo de ideia, eu não vou mudar, vai ficar essa parte não. O segundo tipo de ideia são as ideias fictícias e o terceiro, as ideias inatas. Vamos lá. 3 fontes para o conhecimento. Segundo Descartes, nós construímos conhecimento através de um tipo de ideia que eles chamam de ideias adventistas. São aquelas ideias que provêm da experiência. Gente, experiência do quê? Dos sentidos. É claro que nós construímos conhecimento pelos sentidos aqui, ó. Como que eu conheço esse pincel imediatamente? Com os meus sentidos, eu tenho que ver, tocar ele de alguma maneira, usar todos os sentidos. Esses são os conhecimentos que vêm da experiência, são as ideias adventistas. O que o Descartes vai falar? Esse conhecimento existe, mas ele não é confiável. Por quê? Porque os sentidos nos enganam. Da mesma maneira, são as ideias fictícias, que é o conhecimento que provém da imaginação. Ou seja, o que é o conhecimento que provém da imaginação? Aquele que eu construo pela mente. É claro que eu construo conhecimento imaginário, fictício. Só que ele é confiável? Não, porque ele é ilusório, ele é imaginário, ele é fictício, ele não existe. Então eu tenho 3 fontes de conhecimento que existem, mas não são confiáveis. Os da experiência, porque os sentidos me enganam, e os da imaginação, porque são ilusórios. A única fonte do conhecimento, e aí o fato dele ser racionalista se encerra aqui, são as ideias inatas, que são aquelas nos dadas por Deus, aquelas baseadas na razão. Ou seja, quando eu falo ideia inata, a palavra inata vem de nascer, são as ideias que já nascem, ele está querendo dizer o quê? Que nós já nascemos com a ideia de Deus e a ideia de razão em nós. E são essas ideias inatas que funcionam como crivo das outras duas. Em outras palavras, se eu tiver um conhecimento pela experiência que for enganoso, quem vai me mostrar ou quem irá me mostrar o engano dos sentidos? Minha razão. E se eu estiver imaginando algo, quem vai me mostrar que aquilo é imaginário, que não é verdade? Minha razão. Então é como se as ideias inatas funcionassem como crivo das outras duas. Eu estou sendo bem objetivo e claro o que isso quer dizer. Então eu tenho conhecimento pela experiência, eu tenho conhecimento imaginário e tenho conhecimento seguro e verdadeiro, que é o conhecimento das ideias inatas, o conhecimento da razão. Porque é esse conhecimento que faz o crivo dos outros 2 tipos. É isso aqui que resume e finaliza a noção de racionalismo cartesiano, ao afirmar que é a razão que serve como crivo dos outros 2 tipos de conhecimento. E, basicamente, é isso. O René Descartes, ele é até um filósofo muito claro e objetivo nesse sentido. Isso não significa que é menos complexo do que outros, né? Então, tem as regras do método, os tipos de ideias e a aula que a gente já viu, a dúvida radical hiperbólica que leva ao código, ao penso, logo existo. Beleza? É isso aí. Esse é o René Descartes. Em breve a gente terá aula aí sobre o empirismo com outro filósofo chamado David Hume, que a gente vai fazer a comparação, a oposição das 2 teorias. Fechou? Um abraço, dá um likezinho aí, eu quero ver muito like, hein, nesses vídeos. Se inscreva no canal, saia da caverna do professor Zé. E a gente se vê a qualquer momento. Beijos para vocês.